Bom dia, graça e paz. É muito bom estar aqui com os irmãos, com as pessoas que estão aqui. Quem é a pessoa que está pela primeira vez aqui? Tem alguém que está participando desse culto pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Deus abençoe, que seja a primeira de muitas vezes aí. E você sabe que por que você está aqui? Porque Deus quer mudar a tua história. Amém. Tem uma palavra para o teu coração. Você não veio aqui por acaso, foi o Espírito Santo que já vem trabalhando na tua vida e preparou esse momento para você ouvir a palavra de Deus, para mudar a tua vida, para te fortalecer na fé. Amém? E ontem, quem que esteve ontem lá no evento de comunhão da igreja? Tem alguém que esteve aqui? Levantem as mãos. Foi bom ou não foi? Foi maravilhoso. E a gente vai ter mais momentos assim. O corintiano que estava lá também, ontem não deu, hein? Foi peixe. Não, mas você teve um que volta. E foi um pastor que fez gol ainda, hein? Pastor Ricardo Oliveira. Pensa, né? É que eu sou santista, irmão. Aí eu não resisti. Olha que eu sou santista. Não, naquela hora não vai ver, né? Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Tão bom esse momento de louvor. As músicas que nós cantamos aqui eram verdadeiras orações. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Está escrito assim: Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então me perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua bendita palavra. Mais uma vez eu me coloco diante de ti, ó Deus, com reverência à tua bendita palavra, e peço que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Continue falando, porque nós já iniciamos ouvindo a tua voz, ó Deus, no início do culto, e nós queremos continuar ouvindo, ó Deus, a tua palavra. Fala aos nossos corações, aquece o nosso coração cada vez mais, para que a nossa vida seja transformada, seja, ó Deus, cada vez mais segundo a tua vontade. Assim que nós oramos e te agradecemos por esse momento, esse privilégio de cultuarmos a ti, em nome de Jesus, amém.
Como nós cantamos nessa última canção agora, que falou do novo nascimento, Deus colocou no meu coração essa palavra. Novo nascimento é uma mudança radical. E como nós lemos essa palavra, essa passagem que é tão conhecida do Evangelho, e é uma palavra, é um texto que só encontra no Evangelho de João, esse encontro de Jesus com um mestre chamado Nicodemos, conhecedor da lei. Um homem que era influente, membro do Sinédrio, uma pessoa que tinha uma religiosidade bem solidificada, conhecedor da lei. E quando ele vai ter com Jesus à noite, tudo indica que ele queria o máximo de discrição, porque ele não queria ser visto. E por qual motivo? Os fariseus, eles repudiavam Jesus e a sua mensagem. Eles não davam crédito àquilo que Jesus ensinava. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias vindo da parte de Deus, o Salvador, mesmo conhecendo a lei, sabendo que Jesus viria para trazer a redenção dos nossos pecados. E eles repudiavam. Então, o fato dele ter procurado Jesus indica que ele teve interesse, porque nele havia um entendimento diferente dos demais fariseus. Ele não olhava Jesus da mesma maneira que os outros fariseus olhavam, com repúdio, com desconfiança, não dando crédito àquilo que Jesus falava por causa da simplicidade de Jesus. Porque Jesus ele se aproximava de pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Jesus ele se aproximava de leprosos, ele se aproximava de prostituta, ele se aproximava de pessoas que a sociedade rejeitava. E os próprios fariseus, eles mesmos não davam espaço, não permitiam que essas pessoas se achegassem para uma sinagoga para cultuar a Deus, porque reconheciam que aquelas pessoas ali eram impuras. Mas Jesus se aproximava de todas elas. E Jesus fez muitos milagres, e o fariseu, ele reconheceu que os milagres de Jesus vinham da parte de Deus. Enquanto os outros não acreditavam, esse disse: olha, eu sei que tudo que o Senhor diz é da parte de Deus. Ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. Então nós percebemos aqui um interesse e um entendimento correto a respeito de Jesus. Tudo isso esse fariseu tinha. Mas o que nos chama a atenção nessa passagem é que Jesus não fica admirado de ouvir o conhecimento daquele homem. Aquele homem disse assim: olha, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Jesus não faz nenhum elogio a ele, mas diz a ele: em verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, aqui Jesus nos ensina que o novo nascimento é uma necessidade de todos. Não basta ser um religioso, não basta ser um conhecedor da palavra de Deus, saber que Jesus é bom, saber que o Evangelho de Jesus, ele muda a vida das pessoas, não é suficiente. É necessário nascer de novo, senão não há salvação. É uma mudança completa, uma mudança radical. Enquanto aquele homem queria agradar Jesus de alguma maneira, mostrando que ele conhecia e que ele reconhecia Jesus quem ele era, Jesus fala: é necessário uma mudança, é necessário nascer de novo. Jesus poderia ter falado isso com uma prostituta, com uma mulher adúltera, ou com um samaritano, mas ele fala com um homem religioso. E não era qualquer um, era um mestre da lei, era um homem influente, um homem conhecido, e uma pessoa que ensinava as outras pessoas ali acerca da lei de Deus. E ainda assim precisava nascer de novo, porque ele estava cheio de religião. Mas ele não tinha relacionamento com Deus nenhum. E o que Deus quer é que a nossa vida seja transformada e nós tenhamos um relacionamento com Ele e não com uma religião. É muito fácil nós termos um relacionamento com uma religião. A religião oferece uma série de regrinhas para nós seguirmos.
Isso alivia a nossa consciência, porque você fala, eu fui na igreja. Mas não adianta nada se a vida não mudou. Não adianta nada ir na igreja dizer que ouviu a palavra, se ainda eu não nasci de novo, se meu coração não foi transformado, se a minha vida não foi transformada. E eu me lembro muito bem que eu dava aula na escola dominical e eu estava preparando as pessoas para o batismo, e um jovem, um adolescente, pré-adolescente, ele tinha acho que 12 anos, ele chegou, muito inteligente, um menino que, assim, eu tive a experiência de poder dar aula para ele, mas um jovem assim, muito interessado na palavra de Deus, e ele falava assim, a forma dele conversar com a gente parecia um adulto, porque ele falava as palavras tão certinhas e também pelo interesse de conhecer mais a Deus, de fazer as coisas que agradam a Deus, aquilo me impressionava demais. E ele me perguntou, ele disse assim, o meu avô, ele era uma pessoa muito boa, ele não fazia nada de errado, mas ele não era convertido. Ele morreu, ele foi salvo para mim. Eu disse a ele assim, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos de bom, mas é pela graça. Eu expliquei para ele, conforme está escrito em Efésios 2:8, não é por mérito humano, ninguém consegue salvar-se a si mesmo, não é pelo muito conhecimento, pelas coisas boas que nós fazemos, que nós podemos ser salvos, somente por intermédio da graça que foi revelada em Jesus Cristo. E é por intermédio dele que nós nascemos de novo. Não existe outra forma de nós sermos salvos. Quando Jesus fala que se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus, é porque ela está cega, ela não consegue entender as coisas espirituais. Ela anda cega, ela busca aquilo que não agrada a Deus. E quando essa palavra quando você vê nos evangelhos essa expressão reino de Deus, principalmente aqui, quando Jesus fala não pode ver o reino de Deus, tem o sentido de vida eterna, porque somente aqueles que têm a vida eterna conseguem enxergar as coisas do reino de Deus. Jesus ele insiste com o fariseu, dizendo, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Porque ele estava entendendo de maneira muito literal. Peraí, eu já sou velho e o senhor está falando que eu tenho que nascer de novo, então eu vou ter que voltar no ventre da barriga da minha mãe? É isso que você está dizendo? Jesus explica a ele que não é isso. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui nós vemos que o novo nascimento é obra do Espírito Santo, é um milagre de Deus. Só Deus pode tirar o coração de pedra do homem e colocar um coração de carne. Agora chama a sua atenção pelo seguinte: Nicodemos ele era o mestre da lei, ele era o conhecedor do Antigo Testamento, que eram as escrituras que eles liam, que eles conheciam, dos profetas, da lei de Moisés. E havia uma passagem que era na verdade uma promessa de Deus ao povo de Israel que estava afastado, que está lá em Ezequiel capítulo 36, no versículo 25, Ezequiel 36, versículo 25 ao 27, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e observeis. Aqui é uma promessa de Deus,
a nação que havia se afastado, que estava perdida na idolatria, no engano, no pecado. E Deus já havia prometido isso. E traz a mesma ideia de novo nascimento, de mudança. É uma mudança de dentro para fora. Não é uma mudança de roupa apenas, de você vestir uma roupa bonita, de você ir na igreja, de tornar a pessoa uma pessoa mais religiosa. E também não é um aperfeiçoamento moral. É uma mudança completa de hábitos, de atitudes, de palavras, de comportamento. E só o Espírito Santo pode fazer isso na vida do homem. Não é uma religião que vai fazer isso. Porque os fariseus, eles acreditavam que somente a lei, seguir os preceitos da lei, iria mudar, iria aperfeiçoá-los, iria fazer com que eles fossem aceitos por Deus. Mas ninguém conseguia cumprir 100% a lei de Deus. Ninguém. Isso não era suficiente. E Jesus mostra que somente pelo Espírito Santo é possível nascer de novo. Nenhum esforço humano é capaz de mudar a vida do homem. Nenhum esforço humano. É uma mudança que faz com que você muitas vezes não compreende mais por que você não faz mais aquilo, por que você não age mais do jeito que você agia. E Jesus, ele usa uma figura muito interessante, que é a figura do vento. Olha comigo aí no capítulo 3 de João, o que Jesus disse sobre o vento. No versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele usa uma figura de linguagem para mostrar que o vento, ele não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Não é verdade? Você não vê o vento, mas você enxerga os efeitos do vento. Você percebe o vento. Mas há uma realidade que nós precisamos observar também, é que é possível você se esconder do vento. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa ouve a palavra de Deus, mas ela está resistindo. Ela não quer mudança. Ela não quer que Deus mude a vida dela. E Jesus disse ao fariseu: no versículo 11: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Jesus, ele vai de maneira confrontativa, dizendo: olha, vocês não aceitam o nosso testemunho. São pessoas que resistem à mudança, resistem ao vento. Não que o Espírito Santo não tenha poder para mudar o coração de uma pessoa, mas há uma realidade, a responsabilidade do homem, que muitas vezes não quer mudar de vida, porque sabe, se ele buscar mudança em Deus, Deus vai responder a oração dele na hora. Se você realmente quiser que Deus mude a tua vida, Deus vai mudar a tua vida. Se você disser para Deus: Senhor, faz aquilo que o Senhor quiser na minha vida, Deus vai operar a tua vida. Você vai começar a fazer aquilo que agrada a Ele. Você vai mudar seus hábitos, porque o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida da maneira que Ele precisa trabalhar, da maneira que é necessário trabalhar. Uma pessoa que é nascida de novo não é uma pessoa perfeita que nunca mais vai pecar. Só para você ficar tranquilo. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. Nós ainda pecamos, mas não como sendo um prazer, como sendo um hábito normal. Não é assim que a gente vive. Uma pessoa nascida de novo, ela tem vergonha do pecado. Quando ela comete um pecado, ela se envergonha disso, ela se entristece, porque ela sabe que ela está ofendendo a Deus. Uma pessoa nascida de novo, ela não se alegra com isso, ela se envergonha, ela sente uma profunda tristeza no seu coração, na sua alma, porque ela não quer ficar longe de Deus, ela quer permanecer junto a Deus. O prazer dela está em agradar a Deus.
É assim que uma pessoa nascida de novo, ela pode pecar, não porque ela gosta de pecar, mas é porque ela não é perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas nós buscamos agradar a Deus, nos arrependemos, como diz a palavra. Se nós pecarmos, nós temos um advogado, nós temos que confessar o nosso pecado. Assim é todo aquele que é nascido de novo, gente. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que há implicações, há evidências de uma pessoa que nasceu de novo. Uma delas é essa que eu disse. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 29, João, que foi o mesmo escritor desse evangelho, ele lista algumas características de uma pessoa que nasceu de novo. Ele não fala no seu evangelho, mas nas suas cartas. Na sua primeira carta em especial, ele fala quais são as características de uma pessoa que nasceu de novo. Como eu posso perceber que eu realmente nasci de novo, além de sentir tristeza pelo pecado, além de me envergonhar por aquilo que eu fiz que não agradou a Deus? Porque eu não estou querendo agradar a homens nem a uma religião, mas sim a Deus que me ama. Eu me lembro claramente que quando eu me converti, quando eu tive a experiência do novo nascimento na minha vida, eu peguei tudo que não prestava e taquei fogo. A primeira coisa que eu fiz, eu me lembro, eu tinha uma revista pornográfica, eu peguei aquela revista e taquei fogo, na hora. Não foi pastor que veio em mim falar, você precisa pegar tudo que não presta. Não. Eu sabia que eu tinha uma revista lá guardada, eu peguei aquela revista e taquei fogo. E tudo que não prestava, tudo que eu via que não tinha nada a ver com a minha nova vida. Não foi por obrigação de alguém, porque alguém pegou no meu pé e falou, olha, você precisa fazer isso. Ou a igreja me impôs isso de forma alguma. Foi resultado do novo coração que Deus me deu. Não era mais aquele coração amargo, aquele coração cheio de pecado, mas era um coração de carne. Não era mais aquele coração endurecido para Deus, mas era um coração de carne. Um coração que queria mais a palavra. E aquilo foi Deus, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida e foi tirando toda a sujeira, foi me limpando. É assim que o novo nascimento acontece, de maneira inesperada, porque o vento ele sopra onde quer, como Jesus disse, e trabalha na nossa vida. Quando você percebe que você já estava fazendo coisas que você não fazia antes, ou seja, abandonar o erro, o pecado, e assim vai acontecendo na nossa vida. Capítulo 2 do 1 João, versículo 29, diz assim: Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Uma das evidências do novo nascimento é aquele que pratica a justiça, aquele que é justo, que anda em retidão, que faz as coisas de maneira certa, de maneira honesta, de maneira íntegra. Ou seja, não se agrada de fazer as coisas erradas, não dá um jeitinho para resolver algum problema, para levar vantagem, porque o brasileiro ele tem essa característica, né? Dá um jeitinho em tudo. Esse jeitinho é malandragem. Uma pessoa nascida de novo, ela não vive mais na malandragem. Ele tem que abandonar a malandragem. Não pode mais viver enganando os outros para levar vantagem. Então João fala que a pessoa que anda em justiça, que pratica a justiça, ele não somente conhece a justiça, ele pratica a justiça. É nascido de Deus. Ele não tenta levar vantagem. Eu posso me lembrar também de uma situação que ocorreu, porque quando eu comprei meu carro, meu primeiro carro, eu não conhecia muitas coisas assim a respeito de leis, e eu me lembro que eu paguei o IPVA e fiquei sem pagar o seguro obrigatório do IPVAT. Deixei atrasar dois seguros obrigatórios, né? E eu falei, é mais barato, o IPVA eu já paguei, eu vou pagar tal mês. Pensei comigo, estou andando no Taquaral, está tendo uma blitz. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Será que eles vão me parar? Mas eu já paguei IPVA, eu pensando comigo, não vai ter nenhum problema. Cheguei lá, o policial me parou, dá o documento, consultou lá, tá atrasado 2 anos só.
Aí eu falei, não, mas eu já paguei o IPVA, porque eu imaginava que só pagando o IPVA ia resolver o meu problema, não ia ter, não ia levar multa. Eu falei, eu já estou para pagar, no próximo mês eu vou pagar. Não, eu vou ter que recolher seu carro. Eu quis chorar. Era domingo e à tarde ainda. E eu estava aqui em Campinas, eu moro em Paulínia, então eu ia ter que tomar um ônibus. Mas essa, acabou com o meu domingo. Acabou com o meu domingo. Mas eu aprendi uma lição, que eu estava andando errado, eu não sabia que aquilo ia realmente me prejudicar, porque eu achei que dava para eu pagar depois, mas não adiantava, eu estava fora da lei dos homens aqui. E aí um amigo que é policial, ele disse assim para mim, por que você não me ligou? Eu falei, não, eu estava errado. Não adianta eu querer resolver meu problema se eu estava errado, não adianta eu querer usar da malandragem, se eu estava errado, eu tinha que aceitar agora a punição. Tive que pagar tudo atrasado, levei a multa ainda, e tive que tirar no outro dia, paguei ainda 2 diárias. Fui buscar o carro no outro dia, paguei 2 diárias. Gastei mais de R$500 nessa brincadeira aí, mas aprendi a lição. Agora eu não posso mais deixar andar com o carro com os documentos atrasados. Amém. E eu entendi que não adianta eu tentar andar na malandragem. Quem nasceu de novo pratica a justiça, faz aquilo que é justo até consigo mesmo. Tem gente que fala, Deus faz justiça na minha vida, mas você anda em retidão, você anda em justiça. Às vezes a gente pede para Deus fazer alguma coisa ao nosso favor, né? Mas a justiça de Deus nem sempre é do jeito que a gente imagina. Uma outra característica de uma pessoa que nasceu de novo, ela não vive na prática do pecado, como eu acabei de dizer. 1 João 3,9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Olha o que João está falando. O pecado não domina mais a vida da pessoa. Não há desculpas para guardar, para viver com pecado de estimação. O pecado não domina mais a vida da pessoa. Não vive praticando o pecado como se fosse uma coisa normal. Como se mentir fosse uma coisa normal. Eu falo isso, por que eu falo da mentira? Porque é o mais comum no meio evangélico, no meio cristão. A mentira. Mentir, enganar as pessoas. Quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. O pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Tudo aquilo que ofende a Deus. Então, uma pessoa nascida de novo, ela não vive mais na prática do pecado. Mas tem uma outra característica, que está no capítulo 3, mesmo versículo 14, que diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Uma pessoa que é nascida de novo, ela ama os irmãos, ela ama o próximo, porque Deus é amor e nós demonstramos o amor de Deus através do amor ao próximo. No versículo 7 do capítulo 4 de 1 João diz assim, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tem pessoas que gostam de ter apenas, ser seletivo em amar, esse aqui eu amo, esse aqui não. Esse aqui eu gosto, esse aqui eu não vou com a cara. Isso não existe. Uma pessoa que é nascida de novo, ela ama o próximo, ela ama os irmãos. Mesmo que seja aquela pessoa que não gosta de você, porque isso existe dentro da igreja. Dentro da própria igreja tem gente que não vai com a nossa cara, infelizmente. Aí é só olhar para a palavra de Deus para ver se ela é nascida de novo. Se essa característica não estiver na vida dela, é porque ela não nasceu de Deus ainda. Se ela não ama, não adianta. É o que a palavra diz, não é eu que inventei isso. Se a gente pudesse mudar partes das escrituras, a gente faria isso, não é verdade? Porque muitas vezes o que a palavra diz não é aquilo que está no nosso coração. Então a gente gostaria que não tivesse aquilo ali, porque a gente gostaria de viver naquela prática errada. Mas quem é nascido de novo, ama o seu irmão. Mas há uma outra característica. A pessoa que é nascida de novo, ela vence o mundo. No capítulo 5 de 1 João, no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, aliás, todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo,
é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. No versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por que uma pessoa nascida de novo ele vence o mundo? Aonde nós estamos, irmãos? No céu? Nós estamos no mundo. No mundo a gente passa por sofrimento? Sim. No mundo a gente enfrenta lutas, dificuldades, tentações, provações. Mas a gente tem que vencer o mundo. O mundo não pode vencer a gente. Nós não devemos nos conformar com o mundo. Viver uma vida mundana, é isso que eu estou querendo dizer. O nascido de Deus, ele vence o mundo pela fé. Ele não se conforma com o mundo, ele não deixa o mundo influenciar a vida dele. Ele vence o mundo. Porque há pessoas que dizem assim: olha, a vida está difícil, muitas provações, essa crise, e é por isso que eu não estou conseguindo viver certinho na palavra de Deus. A pessoa que é nascida de Deus, ela vence o mundo. É uma realidade. Faz 14 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. Nunca me afastei dos caminhos do Senhor, nunca procurei dar desculpa. Já passei por momentos de crise, sempre tem momentos que acontecem na nossa vida que nos deixa abatidos, cansados, até desanimados muitas vezes, mas não é o suficiente para eu abandonar os caminhos do Senhor, para eu permitir que o mundo me empurre para fora. Eu entendo que se eu nasci de novo, eu vou vencer pela fé. O mundo ele vem para trazer sobre a nossa vida uma influência maligna, para nos afastar dos caminhos do Senhor. Basta você não se alimentar daquilo que o mundo te oferece, mas se alimentar da palavra. Aí você vai conseguir vencer o mundo, porque a fé vem pelo ouvir, porque é a palavra de Deus. Se João está dizendo que nós vencemos pela fé, a nossa fé tem que estar bem alicerçada. Senão não adianta, o mundo vai nos engolir. Há uma incompatibilidade muito grande de uma pessoa que é convertida. Eu me lembro do choque que eu tive quando eu me converti. Eu chorava constantemente, porque era muita coisa que eu tinha que abandonar e que eu não aceitava, que eu não concordava. Uma das minhas preocupações era trabalhar num ambiente onde, principalmente em fábrica, eu trabalhei muito em fábrica, e os homens só queriam falar de mulher, de bebida, de balada. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu ficava preocupado. Eu falei assim: eu não compartilho mais dos pensamentos deles, eu não concordo mais com aquilo que eles estão dizendo. O que eles vão fazer? Eu orei a Deus, falei: Senhor, me dá sabedoria para lidar com isso, porque eu não quero perder a amizade deles também, eu não quero ser um cara chato no meio deles. E Deus me dava sabedoria, e eu tinha uma postura firme para não concordar com o que eles diziam. É isso, quem nasceu de Deus busca em Deus a resposta para os seus problemas. E o maior problema do homem, irmãos, não é problema financeiro, não é problemas externos, é o pecado. Se você nasce de novo, você vence o mundo, você vence o pecado, você anda em linha com Deus. É isso que é a vontade de Deus para a nossa vida. E por que é necessário falar sobre novo nascimento, até mesmo na igreja, que parece que a igreja é um lugar que só tem gente santa, gente certinha, gente correta? Parece até uma coisa, não faz sentido. Você tem que pregar novo nascimento no prostíbulo, numa biqueira, onde tem drogado. Você tem que pregar novo nascimento onde tem traficante. Não, tem que ser dentro da igreja também. Tem muita gente que está ali muito tempo na igreja, está cheio de religiosidade, mas não nasceu de novo. Eu me lembro, na igreja que eu fazia parte na Paulínia, eu conhecia muitas pessoas lá. Eu conheci uma moça que mais de 5 anos que ela estava na igreja, jamais iria pensar alguma coisa diferente dela, porque ela andava com pessoas que levavam Deus a sério. Nunca imaginava. Agora, no dia dos namorados, ela me posta uma foto junto com a namorada, fazendo uma declaração de amor. Aí eu fiquei pensando assim comigo: há tanta gente dentro da igreja que não nasceu de novo, que bastou uma brechinha para se entregar ao pecado de vez. Que o homossexualismo é pecado. Por mais que os homossexuais façam as suas manifestações dizendo que os crentes são homofóbicos, que eles odeiam os homossexuais, nós não odiamos os homossexuais,
Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Isso é pecado. O homossexualismo é pecado. Deus criou homem e mulher. Não criou homem, mulher com mulher. Não há como reproduzir com duas pessoas do mesmo sexo. Deus não errou quando Ele fez o homem e a mulher. Ele fez tudo certo, tudo corretamente. Então nós percebemos que há necessidade sim de pregar sobre o novo nascimento, de falar sobre esse assunto tão importante para as pessoas que estão dentro de uma igreja. Há pessoas que estão ali com algum problema interno, alguma dificuldade pessoal. Eu entendo que essa pessoa não buscou ajuda quando ela precisava. Ela deveria buscar ajuda, porque o pastor, ele não é onisciente, ele não vai conhecer a vida, ele não vai olhar para as pessoas, aquele ali tem problema X, aquele ali tem problema Y. Só que ele não contou para ninguém, vamos chegar e não vou falar. Não existe isso. Se a pessoa não chegar no pastor, no líder, e falar, olha, eu quero confessar uma dificuldade que tem em tal área, e eu preciso de ajuda. A pessoa tem que buscar ajuda. Ela não pode ficar guardando aquilo para ela. É prejudicial, Satanás vai conseguir prendê-la. Foi o que aconteceu com essa moça. Ela se entregou ao pecado, porque ela não buscou ajuda. Uma pessoa nascida de novo, ela vence o mundo. Ela não é vencida pelo mundo, ela vence. E uma outra verdade que eu destaco dentro desse texto é que uma pessoa nascida de novo, que o novo nascimento, aliás, ele é resultado do amor de Jesus por nós. O novo nascimento, ele não é simplesmente uma exigência de Jesus, mas ele é resultado do amor de Jesus. Jesus parece que foi até duro com o Nicodemos, porque Nicodemos foi tão amistoso, falando tão bem de Jesus, e Jesus chega e fala, você precisa nascer de novo, você precisa mudar de vida, é uma mudança interior, é uma mudança que só o Espírito Santo pode produzir na tua vida. Falou de coisas que ele não entendia, e Jesus teve paciência para explicar. E explicou usando figuras, a figura do vento que você não vê, mas você percebe os seus efeitos, e falou de como que isso acontece, como que essa mudança acontece, não é de maneira racional que se entende o novo nascimento. Jesus não disse assim, olha, para você nascer de novo tem 5 passos, siga esses 5 passos que você consegue nascer de novo. Não, é o Espírito Santo que transforma a vida da pessoa de maneira sobrenatural. E aí Jesus, ele diz no versículo 14 de João 3, ele fala o porquê que hoje nós podemos nascer de novo, por que isso é uma realidade. Versículo 14: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Do que Jesus estava falando aqui? Ele usou uma passagem do Antigo Testamento, ele trouxe luz a uma passagem do Antigo Testamento que está lá em Números, no capítulo 21. Alguém, pastor Léo, pode abrir Números 21, versículo 8 e 9. Só para nós entendermos, por que Jesus falou de uma serpente? Do modo que uma serpente foi levantada no deserto, assim importa. Por quê? Que serpente é essa que Jesus está dizendo? Porque quando você olha o texto à primeira vista, assim, parece que não faz muito sentido Jesus usar uma figura estranha de uma serpente. O que está escrito, pastor Léo? Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa passagem, ela indica exatamente o que Jesus iria fazer. Ele ia ser levantado numa cruz. E o propósito pelo qual Deus mandou Moisés fazer uma serpente é para que o povo fosse curado. O povo estava sendo picado por serpentes abrasadoras no deserto. E pasme, o povo estava em rebeldia contra Deus. Eles haviam o quê? Despertado a ira de Deus por causa da rebelião, por causa da murmuração. Eles começaram a reclamar com Deus, falar assim: Deus, nós vamos morrer aqui, não tem água, não tem comida. E Deus dava comida e dava água, dava tudo que era necessário, a proteção que eles necessitavam, mas eles queriam regalias.
Eles não queriam o que era necessário, eles queriam regalias. E começaram a murmurar. De repente, a serpente começaram a picar eles. E Deus providenciou. Eles clamaram por misericórdia e Deus teve misericórdia. Não foi porque aquele povo merecia. Foi por causa da bondade e do amor de Deus. Então, Deus usou aquela figura de uma serpente para que o povo olhasse e fosse curado. Agora Jesus usa esse mesmo exemplo para um fariseu que conhecia muito bem Moisés e seus escritos, porque Moisés é o grande referencial para os judeus, grande legislador. E Jesus explica a sua missão de uma maneira bem parecida. Vocês conhecem Moisés, não conhecem? Você sabe dessa história? Que Moisés teve que fazer uma serpente por ordem de Deus para que o povo fosse curado. Da mesma forma o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo seria levantado numa cruz. O que Jesus estava fazendo? Levando Nicodemos a refletir sobre o seu amor, dizendo: olha, você vai nascer de novo por causa de um sacrifício, por causa de um ato de amor da minha parte, de morrer naquela cruz, de levar os pecados, os seus pecados naquela cruz. Foi isso que Jesus quis dizer. E aí tem um famoso texto conhecido de todos nós, no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que nós nascemos de novo? Porque no céu não vai entrar o velho homem. No céu não vai entrar aquela velha, o velho homem, o velho Marcos. Vai ser o novo Marcos. No céu não vai entrar a nossa velha natureza. É por isso que nós já passamos a desfrutar da vida eterna aqui. O novo nascimento, ele na verdade ele mostra quem nós realmente somos agora, uma nova identidade. Fomos salvos pelo amor de Deus. Mas isso é somente aqueles que experimentaram o novo nascimento, aqueles que creram no sacrifício de Jesus, na obra de Jesus. Então nós percebemos aqui uma sensibilidade da parte de Jesus, não somente de apontar o caminho para o homem, de apontar o que ele precisa para ele ser aceito por Deus. Ele precisa nascer de novo, ele precisa experimentar essa transformação interior, e tudo isso só foi possível por causa do sacrifício de Jesus. E olha que interessante que Nicodemos, ao ouvir tudo isso de Jesus, alguma coisa mudou nele. Ele era um homem importante no Sinédrio, ele era um dos líderes. No capítulo 7, ele se posiciona a favor de Jesus. Quando os fariseus estavam tramando prender Jesus, ele se posiciona a favor de Jesus. No capítulo 7, no versículo 50, está escrito assim, eu já estou terminando, está escrito assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Os fariseus, eles tinham uma palavra sempre para tentar acusar Jesus de alguma coisa, e os fariseus estavam tentando prender Jesus e acusavam ele de blasfêmia contra a lei de Deus. Nicodemos estava aqui, se posicionando, e falou assim: peraí, vocês querem prender ele, mas acaso a nossa lei, como ele diz aqui, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Sabe por que Nicodemos estava dizendo isso? Porque ele ouviu Jesus. Ele sabia que o que Jesus falava não era mentira, não era blasfêmia, era fruto do amor dele pela humanidade. Deus nos ama. Ele tem um propósito maravilhoso na nossa vida. Ele não veio para simplesmente nos dar coisas boas que nós podemos desfrutar aqui na terra. São boas, são importantes para nós, mas ele veio fazer um milagre, um novo nascimento, um milagre de tirar o coração velho, o coração de pedra, e colocar um coração novo. É isso que ele veio fazer. Ele veio nos possibilitar essa realidade para vivermos uma nova vida. Amém? O homem que permanece rebelde contra Deus está debaixo da ira de Deus. Não tenha tabus. Deixar de falar
de inferno, da condenação, não vai minimizar o sofrimento de ninguém. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, elas gostam só de ouvir que Deus é amor. Deus é amor aqui está demonstrando. Mas olha o que Jesus disse no capítulo 3, no versículo 19, ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus já está dizendo que não adianta a região, não adianta o homem querer fazer alguma coisa para ser aceito, porque as suas obras são más, porque eles rejeitam a luz, porque eles vivem na prática do mal. E no versículo 36 ele diz o quê? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós vivemos num mundo cada vez mais incrédulo, mais cético com relação a Deus. Sabe por quê? Porque eles acham que Deus se Deus existisse mesmo, se Deus fosse tudo isso que a gente fala e prega, Ele não permitiria que uma criança morresse, que desgraças acontecessem. E recentemente, essa semana, o que aconteceu? Um cara entrou numa igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja metodista, e matou 9 pessoas. Matou 9 pessoas. Por conflitos raciais. Era uma igreja de negros. E o cara entrou lá e deu tiro em todo mundo lá. Saiu, matou 9 pessoas, já foi preso. Todos ficaram sabendo. Quem viu isso aí na televisão? E eu consulto sempre, eu vejo sempre no site G1 essas informações, e eu olho os comentários, as pessoas comentando, né? E uma pessoa foi bem irônica comentando lá: peraí, na casa do Senhor aconteceu isso? O Senhor permitiu que os seus fiéis morressem? Ele não protegeu? Ele quis dizer: que Deus é esse? Que não faz nada por aqueles que estão ali buscando, aqueles que estão ali servindo a Ele? Tipo assim, querendo colocar dúvidas em relação a esse Deus que nós cremos, que nós pregamos. Deus, Ele não deixa de ser Deus porque Ele permite sofrimento, porque Ele permite tragédias. Ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Se aquele rapaz não nascer de novo, aquele rapaz que matou aquelas pessoas, ele vai experimentar a condenação eterna. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque nós somos constantemente tentados a não crer nesse Deus de amor. O mundo aí fora quer pregar algo que não é verdade, que a Bíblia não afirma. Eles querem um Deus que seja que não permita nada de ruim na vida de ninguém. Mas tudo que acontece aqui é fruto do próprio pecado do homem. E somente Jesus possibilitou a salvação e o novo nascimento. Aí eu quero perguntar para você: você já nasceu de novo? Por que é necessário perguntar isso? Porque às vezes você está há tanto tempo na igreja, ou conhece a palavra há muito tempo, mas você continua nas mesmas práticas. Se você deseja, busque isso de todo o teu coração. Busque isso em Deus, e isso vai acontecer na tua vida. Essa mudança, essa transformação de dentro para fora vai acontecer. Quero convidar a todos a se colocarem de pé para nós orarmos.